Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias desta terça-feira com você, o advogado Roberto Mohamed, que é do time de comentaristas daqui do Opinião da TV Cultura Litoral. Nós vamos começar conversando sobre uma notícia que é nacional. Mohamed, o Congresso vota hoje o veto do presidente Bolsonaro àquele projeto da deputada Tabata Amaral de programa de saúde menstrual da mulher e prevê a distribuição de absorventes, distribuição gratuita para adolescentes e mulheres carentes. O Bolsonaro vetou, dizendo que não tinha previsão de recursos orçamentários. Está na cara que o motivo real do veto não é esse. O motivo do real parece que é por causa do projeto ser da Tabata Amaral, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Na verdade, vamos fazer um histórico. Houve um projeto semelhante no tempo da Dilma e a desculpa foi a mesma, o que é um absurdo. Pelo seguinte, existe uma dotação orçamentária no Ministério da Saúde. Essa dotação orçamentária que vem no Orçamento da União. O Orçamento da União, para as pessoas entenderem, ele é uma peça de planejamento. Tanto que ele é elaborado pelo Ministério do Planejamento e da Fazenda, com os pedidos de todos os ministérios. Dentro da verba do Ministério da Saúde, existe uma subdivisão de subcontas, como qualquer tipo de contabilidade, dizendo em que áreas esse dinheiro vai ser gasto. Vamos colocar um exemplo. Vou dar um exemplo que as pessoas vão poder entender. Existe uma verba para gastar com distribuição de camisinha. Essa verba, que está normalmente nas campanhas de prevenção, pode ser dividida. Eu vou comprar menos camisinha e vou comprar mais absorvente. Óbvio que dá para fazer isso. Se você tiver um ministro minimamente competente e principalmente um secretário de orçamento, cada ministério tem o seu, com capacidade para fazer isso, ele realoca recursos. Uma outra coisa que se poderia fazer, e o Ministério pode fazer, independentemente da dotação orçamentária, é procurar parcerias. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todas as empresas que fabricam absorvente, os grandes fabricantes de absorventes no Brasil, fazem campanhas, e campanhas baseadas no empoderamento da mulher. A gente vê cenas bonitas, contratando atrizes. Imagine que o Ministério tivesse, nesse setor, alguém que fosse capaz de chamar a Always, Sempre Livre e tal, e chamar e falar o seguinte: olha, nós vamos fazer queremos que vocês façam isso. Nós fazemos a logística de distribuição, vocês vão doar e vão ter o direito de colocar a marca de vocês. E usar isso em propaganda. É uma parceria com o governo federal dentro de um programa federal de prevenção. Mas para tudo isso, você precisa de vontade política e de alguém capaz e honesto. Por que eu estou falando isso? Porque até a venda de camisinha para o governo federal dá comissão. A gente vive num país corrupto. Ninguém fornece nada para o governo se não der caixinha. E não venham dizer que o governo Bolsonaro acabou com isso, que continua igual. Porque os ladrões são os mesmos. Ele agora está no colo do Centrão. Esses caras não compram caneta se não tiver comissão. Então, o grande problema no Brasil, Paulo, cai sempre nisso. Eu lembro até hoje, quando o Beto era deputado e nós fazíamos o Antigo Opinião... Beto Mansur. Ele, durante vários programas eu falava, o grande problema é a corrupção. Eu falei, não é. Aí teve um dia que ele falou, ele ia falar, já sei, você vai dizer que não é, porque para você corrupção não é problema. Eu falei, o problema é sim, porque toda a raiz dos problemas, e nenhum político, não era o Beto, nenhum político quer enfrentar esta discussão. Porque ela passa por coisas que são sensíveis aos deputados. Ele estava refletindo naquele momento a posição de um parlamentar no Brasil no tipo de congresso que a gente tem. A máquina é viciada. Esse é o grande problema. Ninguém consegue fornecer para o governo federal se não paga pau. Infelizmente é assim que funciona. E neste governo é igual aos outros. Não adianta vir com um chilique dizendo que não, que ele está combatendo corrupção, está nada. Então, o grande problema no Brasil é isso.
Foi uma desculpa absolutamente ridícula. Ele é contra, houve até pilhéria em relação a esse projeto da Tabata, falando que seria o Vale Chico. É um desrespeito às mulheres e é absolutamente viável usá-lo dentro do orçamento. O orçamento já prevê campanhas de prevenção e a distribuição de absorvente cabe dentro dessas subcontas. E, além disso, tem o que eu acabei de falar, a parceria que poderia ser firmada, que pode ser firmada com o preservativo, pode ser feita com remédios. Por que não é feito? Porque isso é fonte de corrupção. Não existe máfia maior no Brasil do que a compra de remédios para serem distribuídos pelo Ministério da Saúde. Gente, vamos acordar. Nós vivemos num país de corruptos. Então, esse é o grande problema. Eu acho que esse projeto da Tabata é excepcional. A Tabata tem um outro projeto também. Eu adoraria trazê-la aqui no programa para conversar. Essa menina tem uma ótima assessoria, não é só ela que é boa, a assessoria dela é excepcional. Quando ela fez uma mudança no Código, ela propôs uma mudança no Código Tributário, porque existe um absurdo na legislação brasileira, baseado na língua portuguesa, que está errado, porque interpreta errado a própria língua portuguesa. Veículo automotor não é automóvel. Veículo automotor é qualquer veículo que se propulsiona sozinho. Ou seja, tem um motor. Barco, trem, avião. Exatamente. Para que você tenha uma ideia, telespectador, você pague PVA sobre o seu carro popular. Ou moto. E o cara que tem... Moto também. O cara que tem um helicóptero não pague PVA. O cara que tem uma lancha não pague PVA. Então, olhem o absurdo que é a injustiça desse imposto. Infelizmente, até quando ela fez o Roda Viva, uma jornalista muito medíocre falou: você é contra o aumento de impostos, mas quer colocar o IPVA em... Falou, mas isso não é aumentar impostos, isso é fazer justiça, é diferente. Então você imagine que aí vem um dos argumentos de alguns advogados tributaristas, seria de que a maior parte dos helicópteros não está registrada no Brasil, está em offshores. A maior parte das lanchas também. E aviões executivos também. Olha, isso é mentira. Por quê? Para que você normalmente, um jato é registrado lá fora porque ele é comprado por leasing. São poucos os bancos que fazem leasing de aeronave no Brasil. A grande maioria está no exterior. Então você compra, por exemplo, de por exemplo, a Global Finance, que é uma das maiores financiadoras de aviões executivos, ela tem sede, se não me engano, nas Ilhas Caimã. Não tem problema nenhum, mas para voar no Brasil, você tem que emitir uma autorização. Quando emite essa autorização, tributa o IPVA. Pronto, resolvi o problema. Eu quero ter helicóptero, não me importa onde ele está registrado. Para voar no Brasil, eu tenho que ter autorização. Jato executivo, a mesma coisa. Lancha, a mesma coisa. Pronto, eu resolvi o problema. E esses caras iam pagar IPVA. O projeto dela é maravilhoso. Não sei se é tão abrangente, se ele corrige esse problema, mas seria fazer justiça. Também foi ridicularizada no Congresso Nacional. Essa menina é excelente, ela tem uma assessoria excelente, mas infelizmente a gente tem uma Câmara que é medíocre, é desonesta, é safada, é sem vergonha, e a gente não consegue passar esse tipo de projeto. Agora, o veto do Bolsonaro não tem justificativa nenhuma. A previsão orçamentária não é feita para isso. Você não coloca no Orçamento Geral da União verba para distribuição de absorventes. Só um ridículo vai imaginar que isso acontece no orçamento. O orçamento tem verbas para programas. E num desses programas se encaixaria o absorvente com a maior facilidade. Se ele não tivesse uma besta no Ministério da Saúde, certamente ele resolveu o problema. Eu consultei aqui a Global Finance, ela tem escritórios em Nova York, Londres, Milão e Rio de Janeiro. O Brasil tem a segunda maior frota de helicópteros do mundo, então, né? Mas você vê, ela registra onde ela quer. E muitas vezes o cara, para fugir de alguma coisa, ele registra lá fora. Para voar no Brasil, seria obrigatório que ele tivesse uma autorização de voo no Brasil. Teve autorização de voo no Brasil, incide IPVA. Resolver o problema.
resolvi o problema. A Global Finance é, acho que é a maior empresa de leasing de aviões executivos e de helicópteros do mundo. Agora, em relação ao veto do Bolsonaro, tem duas outras questões importantes. Primeiro, uma não é importante, é uma perfumaria. O Bolsonaro chamou esse projeto de Bolsa Mods, sendo que o Mods não existe desde 2008. A Johnson & Johnson investiu em outra marca, como a Sempre Livre, que você citou, né? Então, uma certa desatualização do presidente. Agora, o que seria um investimento na compra dos absorventes, certamente representaria uma economia muito grande na saúde e na educação. Exatamente. Porque o tratamento de doenças que vem dessa deficiência de mulheres carentes com a menstruação e de faltas de... muitas adolescentes não conseguem ir na aula, muitas mulheres não conseguem ir trabalhar no dia, quando estão menstruadas, por falta do absorvente. Paulo, o que se gasta no Brasil, a gente conversou com a Sandra na semana passada. Seria uma economia. Sexta-feira, a Sandra, a médica que veio aqui, na Cauã, e a gente estava falando de saúde preventiva, né? Você vê que um plano como o Prevent Senior conseguiu se viabilizar cobrando muito menos que os outros, investindo numa política preventiva que nenhum outro tem. Imagine você, foi feito um levantamento aqui alguns anos atrás, pelo Rotary, com a Casa da Visão, uma entidade muito séria, de que o número de crianças que são consideradas nas escolas como deficientes em termos de aprendizado, eram deficientes por causa de problemas de visão. Porque o míope, imagina uma criança míope que não sabe que tem miopia, ela não está enxergando o quadro. Se fez esse levantamento que se houvesse uma política pública, seja através da prefeitura ou do estado, de que todas as crianças, todos os alunos do ensino fundamental e médio fossem submetidos a exames de visão e houvesse a distribuição gratuita de óculos, e a Casa da Visão tentava fazer esse programa em algumas escolas, mas não tinha capacidade de atender a todas, o quanto se ganharia em termos de menos alunos de recuperação, menos alunos reprovados. Se fez alguma coisa? Não. O Rotary Santos Oeste tem esse projeto até hoje. Mas veja bem, mas ele não consegue dar conta. Não. Nós estamos falando da Baixada inteira, na verdade nós estamos falando do estado de São Paulo inteiro, o quanto se poderia fazer e no Brasil inteiro. Esse Rotary dá um exemplo do que poderia ser feito. Exatamente. Então, esse tipo de programa, que é essencial, não se faz nada em relação a ele. Não se faz a questão de exames preventivos de visão, ajudaria a educação. A distribuição de absorventes faria com que essas adolescentes tivessem mais frequência à aula e menos frequência a pronto-socorro. Mas ninguém consegue fazer esse cálculo, Paulo. É uma coisa inacreditável. Por quê? Porque ele dá resultado financeiro positivo. Ele não é uma despesa, ele é um investimento. A saúde preventiva sempre é um investimento. Existe essa conta na aplicação de dinheiro no esporte, né, de recursos no esporte. Para cada real aplicado no esporte, são 5 ou 6 reais economizados no sistema de saúde público depois. Fora o que você economiza em segurança pública. Também. Mohamed, o Senado pode instalar uma CPI do orçamento secreto. O que deflagrou esse processo são aquelas imagens que nós mostramos aqui ontem, chocantes, daquele deputado Josimar Maranhãozinho com uma caixa de dinheiro. A Polícia Federal autorizou essas imagens, são de uma câmara instalada no escritório dele com autorização do Supremo. Era uma caixa de 0,5 metro por 0,5 metro, né, cheia de dinheiro. E a Polícia Federal foi gravada em agosto de 2020 e a suspeita é de que seja dinheiro desviado de emenda parlamentar. Gente, vamos lembrar das operações da Polícia Federal? Essa operação tem o nome de descalabro, é o nome da operação. No governo da Dilma. Vocês lembram da Operação Sanguessuga? Tinha uma igreja evangélica, ligada inclusive a um deputado,
aqui em Santos, que tinha ambulância na garagem. A Polícia Federal invadiu, achou as ambulâncias lá. Os sanguessugas pegavam dinheiro para a ambulância e faziam a venda dessas ambulâncias ou a doação, como se fosse o deputado que estava fazendo. Aqui, ó, do lado da gente. Então, a gente vive num congresso, convive com um congresso de bandidos, na sua grande maioria. Imagine dar a possibilidade a esses caras de que ninguém mais saiba que o dinheiro da emenda dele está indo para uma ONG que a mãe dele é presidente. Imaginem que ele não precisa mais se expor de que o dinheiro está indo para construir uma ponte num lugar onde não tem rio. Imaginem você ou que possibilitar... tem um rio na fazenda dele, né? Ou você possibilitar um deputado ter uma emenda do dinheiro que vai para o pronto-socorro, para o hospital, que é da família dele e que sequer atende o SUS. É esse tipo de coisa que nós estamos falando. É isso que o Centrão gosta. O Centrão é formado por bandidos, ladrões de dinheiro público. Sem exceção. Sem exceção. O cara entrou no Centrão, ele é corrupto. Ele é bandido. Não existe um deputado honesto no Centrão. Mohamed, toda regra tem exceção. Não, no Centrão não tem. No Centrão não tem. O Centrão foi criado... Então essa é a exceção da regra. O Centrão foi criado para roubar. O Centrão não foi criado para mais nada. O Centrão é uma organização criminosa dentro do Congresso Nacional. Esse é o Centrão. Quando a gente fala de blocos partidários, você lembra do bloquinho que era PSB, PCdoB, alguns PDT, que era um bloco, inclusive, liderado pelo Márcio França no primeiro mandato dele como deputado federal. Eu, na época do Opinião, eu elogiava muito isso. O Márcio tinha uma liderança, era a vocação dele, liderança política. Esse bloquinho, ele se juntava em torno de pautas. 80 deputados, né? Ele se juntava em torno de pautas. O Centrão não foi criado para isso. O Centrão foi criado, não sei se todo mundo vai lembrar disso, durante a Constituinte, quando começou-se a discutir o mandato presidencial. Se discutisse, o Sarney teria 6 anos, ele foi eleito para 6 anos, ou se teria 4. E aí o Sarney, magnânimo, disse, não, eu fico 5. Por isso que a eleição presidencial, a nossa primeira, foi quebrada. Ela foi feita em 89, não tinha nada a ver. Queriam que o mandato dele tivesse 4 anos para que a eleição fosse em 88. A Constituição saía e já elegeria um novo presidente. Ele não aceitou, mas ele precisava de votos. E aí se formou, foi aí que nasce o Centrão. Na Constituinte nasceram 2 coisas, o Centrão e o PSDB. O Centrão era formado pelos partidos que a gente chamava de insípidos, inodoros e incolores, aqueles partidos que querem estar no poder a qualquer custo, que são esses que estão aí, PP, que na época era PDS, PTB e, logicamente, a ala fisiológica do MDB, do PMDB na época. A ala que não concordava com isso, dentro do PMDB, formou o PSDB. Então, o Centrão foi criado para quê? Para receber e votar a favor do Sarney. E fez isso a sua vida inteira. Tem feito isso desde que o Sarney o criou dentro do Congresso Nacional. Então, é lógico que, se foi criado para isso, a gente está dentro de um sistema político feito para quê? Para roubarem. Agora, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Acreditar que o Congresso vai investigar o próprio Congresso na roubalheira é uma piada. Essa CPI vai ser só para poder aparecer discurso de deputado safado e sem vergonha. Não, ainda do Senado. E senador safado e sem vergonha vai ser mista. Esta comissão provavelmente vai ser mista. E esse orçamento secreto vai continuar, os caras vão fazer discurso, aparecer na televisão e não vão resolver absolutamente nada. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, o advogado Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, você, telespectador. E essa pauta, essa notícia de agora,
é especial para ele comentar. O que ele sabe da pauta que eu tinha passado para ele é que a Guarda Civil Municipal de Santos prendeu 2 homens em flagrante roubando fiação de cobre da iluminação na orla da praia. Isso é o que foi na pauta. O que o Mohamed não sabia, primeiro, olha lá, a quantidade de fios de cobre que eles já tinham roubado. 200 metros. Um foi preso na praia, outro entrou no mar, os bombeiros emprestaram um bote para a Guarda Municipal e ele foi preso no mar com o bote. Agora, o que é impressionante aí, quem deu alerta para a Guarda Municipal não foi o Centro de Controle Operacional, foram moradores do Canal 5, da Aquapraia, do bairro de Aparecida. Quando eu falo que o corrupto é tão danoso para a sociedade quanto o incompetente, é por isso. Fizeram um CCO que, quando você olha a tela dele, parece a tela de comunicação da Enterprise. Para quem lembra do Star Trek, tinha uma tela que o Kirk, depois o Picard na nova geração, podia ver o espaço, podia falar com outras pessoas. Era aquela coisa bonita, gigante, digital, né? E estamos falando da década de 60, você imaginava o telão. Mas é só aparência, porque não serve para absolutamente nada. Eu queria ouvir do meu amigo Fábio Ferraz, para que serve um CCO que não consegue atuar nunca? Se gastou uma fortuna, se inaugurou o CCO levando gente lá, levaram o Rodrigo Garcia lá outro dia. Todo mundo que vem em Santos, eles levam no CCO, eu acho que só serve para isso. Deve ter uma cozinha lá para fazer coquetel, para dar petit four, para dar cafezinho, porque resolver, não resolve. Bando de gente incompetente que eu queria saber quem é que opera esse CCO. Ah, tem ponto cego. Demora um dia, quando a pessoa é competente, para resolver o ponto cego. Pô, tem um ponto cego, vamos colocar mais uma câmera lá. Então, para todos os secretários envolvidos nisso, e principalmente para o senhor, seu Rogério Santos, não precisa gastar dinheiro com esse CCO, se ele não serve para nada, gasta dinheiro em outra coisa. Agora, o que o senhor não pode continuar fazendo é fingir que tem um negócio, ficar levando um monte de gente lá que não serve para nada. Porque, na verdade, quem deu o alerta foram os moradores, que fizeram aquilo que a sua Guarda Municipal deveria fazer, que a sua CET deveria fazer. Porque há anos a gente fala a mesma coisa. Por que a CET e a Guarda Municipal não trabalham integradas? Aí vem, normalmente eles vêm, porque eles são especialistas nisso. Né? A gente já convidou o Flávio Jordão há um mês para vir aqui. Ele vai em programa da Santa Cecília, ele vai em programa da TV Com, mas ele não vem aqui. Por quê? Porque os caras querem fazer política, mas não querem ser criticados ou encostados na parede. Esse é o grande problema. E eu já notei que tem o grupo da conversinha na prefeitura. Rafael Leal, Flávio Jordão, é o grupo da conversinha. O que é o grupo da conversinha? Nós vamos ver, nós vamos ver. Não, nós vamos resolver. Não, nós vamos fazer, mas não faz nada. Não fazem nada. Eles fazem reunião o dia inteiro. Reunião o dia inteiro, para não resolver nada. Dá um absurdo. E o comandante da Polícia Militar esteve aqui e disse: não recebemos nenhuma chamada do CCO, ou da Guarda Municipal, ou da CET, naquele outro furto de cabos de fios de cobre. Mentira da prefeitura dizendo que avisou. Agora, tem ponto cego? Meu amigo, já tinha que estar arrumado. Vocês são incompetentes. Rogério, acorda. Vai dar um ano. Se livra dos vagabundos que o Paulo obrigou você a manter ou colocar e coloca gente boa para trabalhar, Rogério. Você tem 3 anos pela frente. Você está com uma pressa danada de fazer o projeto do lixo. Aquele que vocês já fizeram para a Terracom ganhar. Mas não tem a coragem de dar uma satisfação, porque já tem um ano de governo e você não resolveu quase nada. É simples. Quem foi? Vão na Ponta da Praia. Eu vou desafiar agora e convidar o telespectador a ir na Ponta da Praia. Vá lá na Ponta da Praia. Veja se aquela grande obra, o legado do Grupo Mendes para a cidade,
já não está pedindo manutenção. Olha, os caras fazem um negócio que em menos de um ano precisa de manutenção, tem alguma coisa errada. Agora, a prefeitura sequer mandou arrumar. Porque eles é que tem que arrumar, está na garantia. E o contrato diz que eles têm 5 anos, eles vão ter que manter a conservação do local. Aí vem dizer que aquilo custou 200 milhões. Ô, meu amigo, se custou 80, foi muito. Foi muito. Por isso que eu falo, aquela decisão do juiz foi tímida. O que o Ministério Público tinha que fazer era examinar a obra com lupa. E vão descobrir que, além daquilo tudo que eu já denunciei no mercado municipal, que ninguém apura nada, porque o mercado de peixe não corresponde ao projeto, e a prefeitura concordou. O centro de convenções não corresponde ao projeto, e a prefeitura aceitou, porque quem paga manda, né, Rogério? Quem paga manda, e quem não manda obedece. Né, Rogério Santos? Mohamed, quem é o autor da frase que a Itália é o Brasil da Europa? Eu. Mas você acha que não esperava? Acho que os italianos se superaram. O italiano foi receber vacina com um braço falso de silicone. Como é que a gente pode entender isso? Confirma a frase que eu disse. Na verdade, não é que a Itália é o Brasil da Europa. O italiano é o brasileiro da Europa. O italiano é esperto. O italiano quer pegar todo mundo, garanhão, e a gente tem aquele romantismo com a Itália, aquela coisa toda. O italiano é o brasileiro da Europa. Corrupto até a alma. É um país que a política é corrupta até a alma, tem crime organizado. É um pouco mais chique que o nosso, mas não pense você que na Itália, mafioso italiano é igual a mafioso americano. Não é, não. Mafioso italiano é bem parecido com os nossos daqui. A Itália é o Brasil na Europa, por quê? Porque o italiano é o brasileiro da Europa. Isso só confirma. O cara vai tomar um braço de silicone para ter o atestado de vacina sem ter tomado vacina. Falou, você quer algo mais brasileiro que isso? Agora, quando a enfermeira percebeu, ele correu e deixou o braço de silicone. Agora, o que explica esse medo da vacina? Porque o que a gente pode perceber no Brasil, que é assim absolutamente incontestável, é que o Brasil vai superando a pandemia com o avanço da vacinação. Não tem outra explicação, nenhuma outra explicação. O porquê que existe esse medo irracional da vacina? O italiano vai Ignorância. Ignorância, eu já falei, ignorância é um fenômeno mundial, Paulo. A ignorância é um fenômeno mundial. Nesse fim de semana, até estava com os amigos discutindo a questão da vacina. Por que os Estados Unidos não avançam? Quando você olha o coeficiente dos Estados Unidos, no geral, eles chegaram em 60% mais ou menos. Aí você vai falar, poxa, é um povo, né, a maior potência mundial. Eu falei, então, não é bem assim. Você não pode olhar os Estados Unidos como uma coisa só. Até porque eles não são um país uno. Eles são uma confederação com vários países. Eles nasceram dessa forma. Lá, quando se fala, compara aqui, nos Estados Unidos, os países, os estados têm autonomia. Falou, tem autonomia porque eles nasceram o seguinte, eles podiam nascer desmembrados, cada um virar um país. As colônias eram absolutamente independentes e autônomas, por causa do modelo de colonização da Inglaterra. Mas eles preferiram ter um governo central, que fosse encarregado simplesmente de políticas nacionais e principalmente de defesa. Por isso que o governo americano é tão dedicado à política externa e essas intervenções. Tal. Por quê? Porque quem faz a zeladoria são os estados. Cada um tem até sua Suprema Corte, se vocês querem saber. Cada estado, por exemplo, americano, o Senado, que representa a Confederação, cada estado tem uma forma diferente de eleger o seu senador. Eles têm total autonomia. Mas por que lá, Paulo, existe essa diferença de coeficiente de vacina? Quando você olha Nova York está com mais de 80% da população vacinada. A Califórnia está também chegando perto dos 80%. A Flórida um pouco menos. Né? Tem muito latino. Por que os estados que estão na margem e são os mais desenvolvidos dos Estados Unidos, e são justamente os estados onde os democratas ganham, costa leste e costa oeste, estão indo bem na vacina, estão no talo, superando o Brasil.
O problema é aquele miolo. E aquele miolo dos Estados Unidos, o meio do país, é atrasado, é ignorante, é racista, é homofóbico, e eles têm uma cultura de ser contra tudo que vem do governo. É aquele popular, imagine o ZZ Top, né? É o padrão do americano do meio leste e do meio oeste. É o redneck, né? O pescoço vermelho. Pescoço vermelho, que vem de Peru, do Peru, essa expressão pescoço vermelho. Esse pessoal é extremamente ignorante. Eles acham que tem chip na vacina, eles acham que a vacina é uma droga que estão querendo colocar no corpo das pessoas. É uma coisa absurda. Só é aquele cara que mora num sítio afastado de tudo, que tem uma picape Chevrolet velha e que tem umas 3 armas penduradas na parede. São esses caras. Não pense você que isso é um estereótipo. Este é o americano médio do meio oeste e do meio leste. Esse americano não quer tomar vacina, não quer, por isso os índices caem. Agora, em relação ao medo da vacina, a ignorância dos americanos tem uma razão política e cultural. O resto do mundo é puramente ignorância. Por isso que eu acho um absurdo quando nós temos um presidente da República que diz que não tomou vacina e que não vai tomar, porque o que ele está querendo? Imitar esse americano ignorante, porque ele e os filhos são macacos de americano? Eu admiro os Estados Unidos, mas não fico copiando o que eles fazem. Então, esse é o grande problema. Quando ele fala isso, ele incentiva. Você pode reparar que no gráfico de vacinação do Brasil existe uma discrepância que não se justifica da primeira dose para a segunda, Paulo. Porque são pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Nesse caso, é muito por causa do medo das reações. Como teve gente que teve reações muito fortes, não quer sentir de novo. Principalmente a AstraZeneca. O que é uma bobagem. É uma bobagem. A Pfizer também. Porque você passa por isso porque é o seu sistema imunológico trabalhando. Mas nós temos um alto grau porque nós temos cultura de vacina. Paulo, o problema não é a vacina do Covid. As pessoas que não estão tomando vacina no resto do mundo são aquelas que, nos Estados Unidos, por exemplo, nesse meião, não se toma vacina contra o sarampo. Não se toma vacina contra a poliomielite, Paulo. Nós estamos falando do maior país do mundo, da maior potência mundial em todos os aspectos. Mas eles têm esse problema muito grave de cultura anti-vacina. Só que você veja que os tribunais americanos já estão considerando, estão começando a mudar os seus entendimentos, em vez o amor sagrado à liberdade. Nova York, por exemplo, tem legislação que se o filho de uma pessoa que não deu vacina contaminar outros na escola, a pessoa vai ter que indenizar. Porque americano, a política de indenização lá é justamente para punir as pessoas. E o prefeito de Nova York, que é um cruzado pela vacina, Bill de Blasio, ele determinou nesta semana que funcionários de empresas privadas são para trabalhar, têm de estar vacinados. Exatamente. No Brasil, o Supremo Tribunal... Então, o Joe Biden tentou isso em nível nacional, não conseguiu, foi barrado na justiça, mas o prefeito de Nova York determinou. Porque ele tem autonomia para isso. Lá é muito dividido. O Biden não poderia fazer por causa da competência dele como presidente. Você lembra quando o Bolsonaro foi lá em Nova York? O prefeito desafiou o Bolsonaro e o Bolsonaro só conseguiu comer pizza na calçada. E churrasco também, no fogo de chão, no cercadinho, né? Agora, no Brasil, o Supremo está discutindo se as empresas podem mandar funcionários por justa causa embora. Eu acho que a justa causa é muito grave, mas eu acho que a empresa pode mandar embora tranquilamente funcionário que não tomou vacina. Isso não é perseguição e nem assédio, porque ele está expondo os outros. Eu acho que a gente tem que começar a tomar um pouco mais de amor ao coletivo e menos paixão ao individual. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo e o intervalo é rápido. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Eu vou perguntar para ele, Roberto Mohamed, você ficou entusiasmado com essa descoberta dos pesquisadores dos Estados Unidos de que o princípio ativo do Viagra pode funcionar na previsão do Alzheimer? São estudos ainda, mas o dado é muito significativo. Usuários de planos de saúde que são
pacientes que tomam Viagra para disfunção erétil, a incidência do Alzheimer neles é 70% menor do que no outro grupo de pacientes. É um número muito significativo. Olha, Paulo, eu perdi a minha mãe para o Alzheimer. Eu sei o que é isso, é uma doença que ela afeta a família toda, porque a gente vai perdendo a pessoa que a gente ama aos poucos. E que não tem nenhuma prevenção, né? É muito triste, não tem prevenção e não tem tratamento eficaz. Existe um medicamento que é através de adesivo, que ele dá um pouquinho mais de qualidade de vida, mas ele tem que ser aplicado muito no início, porque eu infelizmente não tive tempo, porque eu só cheguei no cara que eu considero um dos melhores neurologistas de Santos, o Dr. Troiani, que ele foi o responsável por ter dado dignidade à minha mãe no final da doença, pela postura dele como médico nessa área e por pesquisar muito remédios de ponta. Tirando a brincadeira que obviamente muita gente vai fazer, qualquer notícia em relação ao Alzheimer é um alento para quem sofre com a doença. E eu não posso negar que eu acho que é um medo que quase todo mundo tem. Quando você vê que tem um caso na família, você fica com medo. E se acontecer comigo? O Alzheimer é uma doença que tira de você a autonomia, porque muitas vezes a pessoa está bem. O corpo está bem, mas a mente foi embora. É muito triste. E eu acho que qualquer notícia em relação a algo que possa ajudar a prevenir, principalmente para mim, que esqueço senha de banco, esqueço compromisso, eu morro de medo disso. Pô, será que eu vou ter? É óbvio que sim. Nem todo mundo chega aos 120 anos como o Paulo. Eu acho que é uma notícia muito boa. Vamos lembrar que eu não lembro o nome dele agora, o remédio para queda de cabelo, alópsia, alguma coisa assim, ele nasceu porque eles estavam pesquisando um medicamento para outra doença. Assim como o Viagra, né? E aí acabaram encontrando. E o próprio Viagra também. Só que, por favor, não vão começar a tomar Viagra à torta e à direita. O Viagra tem uma série de contraindicações, principalmente para quem é cardíaco. Então, cuidado com essa história de houve uma notícia dessa, daqui a pouco não vai ter mais Viagra para vender em farmácia. Não é assim, gente. Procure o médico antes. E ainda é muito cedo para falar que isso é eficaz. São estudos só, São estudos. Existe, inclusive, uma vacina. Eu conversei com o Troiani sobre isso. Ele disse que isso é algo para 2030, a vacina contra o Alzheimer. Que existem, os estudos estão indo nessa direção, mas que ainda não há a menor possibilidade de que isso saia antes dos próximos 7, 8 anos. Agora, o Viagra ele tem como princípio ativo uma substância chamada sildenafil. E é a partir dessa substância que se vai estudar a elaboração de um remédio, porque é para homens e mulheres também, né? Exatamente, mas tem o Viagra feminino também. Agora, a questão do Viagra é que, vejam bem, está se estudando o princípio ativo dele. Não quer dizer que é na concentração que está no Viagra. Pode ser uma concentração diferente. E é preciso fazer todo um acompanhamento. Não vai ser para todo mundo. Quem tem problema cardíaco tem que tomar muito cuidado com esse princípio ativo. Esse princípio ativo tem uma série de efeitos colaterais. Ele aumenta a pressão nos olhos, por isso que ele dá dor de cabeça. Então, tomem cuidado em se automedicar. Quem não precisa ainda desse tipo de medicamento, não vai sair tomando só porque você não quer ter Alzheimer, que você vai ter outros problemas depois. Você não vai ter Alzheimer e morre de infarto. Agora, Mohamed, se você fosse o advogado do Facebook, você teria uma defesa pronta para a multa que o Procon de São Paulo aplicou ao Facebook, 11 milhões de reais, por causa do apagão no dia 4 de outubro. Nunca vão pagar, vão derrubar na justiça. O Instagram e o WhatsApp saíram do ar
foi um dia caótico no país todo, Exatamente, no mundo só todo, que é o né? seguinte, ele é um prestador de serviço privado que vende o serviço dele, ele não pôde fazer e outra, é gratuito. Ninguém paga pelo WhatsApp, ninguém paga pelo Facebook, ninguém paga pelo Instagram. Essa multa é um absurdo, o PROCON pode aplicar a multa que quiser, o CAPES adora dar entrevista, né, gente? Então, isso foi um presente. Mas essa multa eles derrubam na justiça. Paulo, são 3 serviços gratuitos. Como é que você vai multar o cara? Ah, mas todo mundo ficou dependente deles. Tá, mas eles não cobram de você o serviço, então ele não tem obrigação de te dar esse serviço o tempo todo no mesmo nível. E foi um problema de força maior. Ele teve um problema nos servidores dele. Eles derrubam essa multa na justiça com a maior facilidade. Agora, se não conseguir derrubar, essa multa é do PROCON de São Paulo. Se o PROCON de São Paulo se acha no direito de multar, existem outros 26 PROCONs estaduais no Brasil, fora os municipais, fora os usuários que se o PROCON multou, também tem direito à indenização. Então, eu acho que os tribunais não vão manter isso. O Facebook entra na justiça e derruba essa multa. Eu não tenho certeza que essa multa não vai para frente. O Podemos, depois da filiação do Sérgio Moro, anunciou que dia 10, sexta-feira, vai filiar também o procurador-chefe da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Vai ser o partido da Lava Jato. Eu vi uma charge hoje muito engraçada. O Lula em 2017 dizendo o triplex não é meu. E agora em 2021 ele dizendo eu quero o meu triplex de volta. É lógico que isso é piada, ele não disse isso. Mas tem uma coisa sobre a sucessão, as eleições do ano que vem, que eu quero chamar a atenção. Tem muita gente achando que a gente está com esses 2 pontos, por isso que eu falo que a terceira via é muito importante. Quando você tira para a eleição apenas Bolsonaro, um cara que atenta contra, que não tem o menor apreço à democracia, e um cara como Lula, que as pessoas acham que é democrático, o Lula é tão antidemocrático e tão inimigo da democracia quanto o Bolsonaro. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O PT defende com unhas e dentes o regime da Venezuela, dizendo que lá tem eleição, óbvio, a gente sabe como lá não tem imprensa livre, não tem uma série de coisas, que é o que eles querem fazer aqui. O Lula tem deixado claro, em várias reuniões privadas, ele não fala isso publicamente, que ele vai fazer o controle da mídia, que ele tentou fazer no governo dele. Nenhum regime de força sobrevive com imprensa livre. Tudo isso que o Bolsonaro faz é que o Bolsonaro a equipe do Bolsonaro foi muito boa no sentido de tornar isso muito mais amplo. Mas quem começou com esse negócio de fake news foi o PT. Quem não lembra do livro do Romeu Thoma Júnior, Assassinato de Reputações? O PT começou com isso. Financiando blogs, financiando órgãos independentes de imprensa independentes. Eles eram assalariados do governo. O maior deles era o Paulo Henrique Amorim, que era patrocinado pela Petrobras e pela Caixa. E chamava a imprensa de Partido da Imprensa Golpista, o PIG. Na verdade, o porco era ele, sempre foi um porco. Franklin Martins, caras que não têm o menor apreço à democracia. Então, o controle da imprensa é algo que a gente não pode admitir, em hipótese alguma. Você pode até achar que a Globo enche o saco com esse negócio de ficar cobrindo como cobre a questão da pandemia. E aí dizer que o Bolsonaro saiu na rua, provocou aglomeração. A Cláudia Leite dizendo que fazendo show para um monte de gente sem máscara não provoca aglomeração. Usa o mesmo peso. Eu concordo com isso. Mas daí a se defender controle de mídia, isso é censura que foi parte da nossa mais negra fase da nossa história. Isso nunca mais. Nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com ninguém. A imprensa livre é o último refúgio da democracia, não importa quem está no poder. Então, cuidado, quem fica defendendo o Lula o tempo todo, o Lula nunca gostou de democracia.
só enquanto ele não estava no poder. Os dois são iguais. Eles são dois lados da mesma moeda. Um à esquerda e um à direita. Você bota a moeda em pé, é Lula e Bolsonaro. Por isso que a terceira via é uma questão de sobrevivência política do país. E a gente tem que apostar que ela vá surgir de alguma maneira. A terceira via pode estar usando chapéu de couro nordestino, não? Olha, eu já falei aqui, eu tenho uma simpatia enorme, uma admiração pelo Ciro Gomes, por exemplo, porque ele é um cara preparado. Mas ele tem uns ataques de boçalidade que são injustificáveis, né? Então, o grande problema com o Ciro Gomes é esse. Agora, vai lá. O Moro começar com esse tipo de demagogia safada, eu acho que ele já começa mal. Então, eu como já disse aqui, não voto em juiz, mas nem a pau, eu acho que não tem muito sentido ele começar a se igualar a todo mundo. Mas ele ficou com uma expressão nordestina, não ficou com esse chapéu? Olha a cara. Vocês lembram do Fernando Henrique comendo buchada de bode? Sabe aquela coisa que não combina? Pois é isso. O Sérgio Moro, a análise dos comentaristas políticos é que a largada dele foi muito boa, que ele, para alguém que não é político, ele mostra muito apetite, mostra rumo e que as manifestações dele têm tido estratégia e contundência, com exceção desse chapéu de couro aí. Preparado ele é, lógico, ele é um cara inteligente, é um cara culto, mas eu tenho aquele problema com juízes que é crônico. Eu tenho vários amigos juízes, o judiciário é um poder absolutamente necessário à democracia, mas eu não posso, eu tenho que fazer uma constatação. Quem está acostumado a mandar sem ser julgado vai ter uma grande dificuldade em lidar com a democracia. Esse é meu ponto de vista. Bolsonaro anunciou... Todo mundo viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. O erro do Witzel foi ter usado no governo do Estado a mesma forma de governar que ele usava na vara dele. Não é assim. Quando você tem que negociar. Ele foi vítima da sua própria arrogância, que é uma arrogância inerente ao exercício da magistratura. Então, eles pagam o preço. O problema pode ser que o Moro tenha aprendido, nesse meio tempo, já fora da magistratura, que o buraco é mais embaixo. Mas é muito difícil você acreditar que um magistrado vá aprender a ser político muito rápido. Isso é muito difícil. Agora, rapidamente, Mohamed, que a gente está no final do tempo, um episódio dessa semana é o presidente Bolsonaro pegando uma carona na baixa da cotação do petróleo internacional, principalmente o Brent, e anunciando uma redução do preço da gasolina. A Petrobras, em nota oficial, falou que não antecipa anúncio de reajuste de preço e a Comissão de Valores Mobiliários se está disposta a investigar isso, porque a Petrobras tem ações na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Na verdade, foi mais uma bobagem que esse cara, ele abre a boca, ele derruba a Bolsa, ele aumenta o dólar. É isso que a gente tem, uma besta que não consegue entender o que é ser presidente da República. E ninguém consegue explicar para ele o que é ser presidente da República, Paulo. Esse é o grande problema. O Bolsonaro tem problema mental. Ele precisa fazer tratamento, ele precisa fazer um tratamento psiquiátrico, porque é incrível, ele já está há 3 anos no poder, já era para ter aprendido o que é ser presidente da República. Uma frase derruba a Bolsa. Uma frase prejudica a economia. Um cara, ele é doente, ele não é um cara normal. Com isso, nós chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou então de meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.